Maravilha, galera! Seja bem-vindo de volta ao nosso treinamento Declaração do Imposto de Renda. Um treinamento completaço, prático, passo a passo, sem enrolação e disponível 100% gratuito para você aqui em nosso canal do YouTube. E nessa aula nós vamos ver as melhores dicas. Sim, eu disse as melhores dicas sobre pensão alimentícia na declaração do Imposto de Renda. Rondinelli, por que você está dizendo que são as melhores dicas? Porque, veja, lá em nossas comunidades do Telegram, tanto lá quanto na parte restrita do nosso treinamento Método IAP da Previdência Privada, as comunidades também exclusivas dos alunos do Método IAP da Previdência Privada, então eu vejo a confusão danada que é sobre alimentante, alimentando, dependente, o que eu posso incluir na minha declaração, despesas médicas, gastos com saúde, posso ser dependente de um, alimentante de outro, enfim, é uma confusão danada. E aí muita gente cai na malha fina por isso, muita gente deixa de aproveitar benefícios por essas dúvidas. Então vamos esclarecer aqui, maravilha? E nós vamos começar conceituando o que é o alimentante. Ah, tem novidade nessa aula também, hein? Novidade recentíssima lá do Supremo Tribunal Federal. Mas então o que é o alimentante? Alimentante simplesmente é o pagador da pensão alimentícia. E veja, quem paga a pensão alimentícia naqueles termos que nós já vimos em aula anterior, todo aquele valor que a pessoa está pagando de pensão alimentícia é dedutível da base de cálculo do imposto de renda. Ou seja, se uma pessoa tem uma renda por ano de 200 mil reais, em tese, o imposto de renda seria sobre os 200 mil reais. Mas se desses 200 mil a pessoa pagou 50 mil reais de pensão alimentícia, então o imposto de renda deixa de ser sobre os 200 mil reais e passa a ser sobre os 150 mil reais. Maravilha? Então veja que, em tese, não tem limite a dedução da base de cálculo do imposto de renda, exceto um limite. E qual que é esse limite? É aquele valor que foi definido judicialmente ou na escritura pública. Então, por exemplo, se ficou definido que você deveria pagar 2 mil reais de pensão alimentícia por mês, e aí você faz um acordo ali com a outra parte e paga 3 mil reais de pensão alimentícia. Não tem nenhum problema, você pode pagar o valor que você quiser. Só que para fins de benefício do imposto de renda, o seu limite será os 2 mil reais, que é aquilo que ficou limitado na decisão judicial na escritura pública. O que você está pagando acima disso, você não tem benefício do imposto de renda. Maravilha? Ótimo! Então, bora lá. Olha um outro detalhe bem importante aqui. Agora, não confunda com dependente. Nós estamos falando de alimentante, que é o pagador da pensão alimentícia. Do outro lado, tem a pessoa que recebe a pensão alimentícia. Veja, as despesas médicas e os gastos com instrução, ou seja, gastos com educação, que você tem com aquela pessoa que recebe a pensão alimentícia, você pode incluir na sua declaração do imposto de renda para fins de pagar menos imposto de renda? Via de regra, não pode via de regra. Agora, o que acontece? Se lá na decisão judicial ou na escritura pública, lá ficar estabelecido da seguinte forma, veja, você, além de pagar a pensão alimentícia, você também é o responsável financeiro pelos gastos com saúde e gastos com instrução da pessoa que está recebendo a pensão alimentícia. Aí, neste caso, é a exceção. Então, neste caso, você pode incluir tanto o valor da pensão alimentícia limitada, aquele valor estipulado na escritura ou decisão judicial, e também os gastos que você está tendo com instrução, saúde, né, e educação. Maravilha? Então é a exceção, não confunda isso. Agora, nós vamos ver o que é o alimentando, e aqui nós temos uma grandíssima novidade.
O alimentando simplesmente é o recebedor da pensão alimentícia. É quem recebe a pensão alimentícia. E qual que é a grande novidade? É que o Supremo Tribunal Federal decidiu que quem recebe pensão alimentícia, independentemente do valor, essa pensão alimentícia é isenta de imposto de renda. Ou seja, não tem imposto de renda. Agora comenta aqui. Isso faz sentido para você? Me conta aqui nos comentários. Você acha isso justo? Você sabe por quê? É que uma curiosidade só entre nós. Inclusive, lá no processo que tramitou no Supremo Tribunal Federal, lá nos autos, tinha exemplos de pessoas que pagavam e pagam mais de R$1 milhão de pensão por mês. Veja, essa pessoa que está recebendo R$1 milhão de pensão alimentícia por mês não paga um centavo de imposto de renda. Agora veja aí. Às vezes o seu caso, às vezes o caso de um familiar, de um amigo, de uma pessoa conhecida. A pessoa às vezes recebe 1,5 salários, 2 salários mínimos por mês e já tem que pagar imposto de renda. Às vezes a renda da família é 3 salários mínimos e tem que cuidar de 5 pessoas e tem que pagar imposto de renda. Agora, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que fala, não, pessoa que recebe a pensão alimentícia, independentemente do valor, não paga imposto de renda. Você acha isso justo? Tem sentido para você? Comenta aqui, me fala se isso fez sentido para você. Mas vamos avançar, vamos, isso é outro papo. Vamos avançando aqui. Olha só que interessante, e aqui é onde muitas pessoas erram, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso aqui. Então preste muita atenção. Pode ser alimentando e dependente da mesma pessoa ao mesmo tempo. Ou seja, preste atenção, ou seja, o alimentante pode incluir o alimentando como dependente? O que eu estou querendo perguntar aqui? A pessoa que recebe pensão alimentícia, ela pode ser dependente e alimentando da mesma pessoa que paga a pensão alimentícia? Essa é a pergunta. Então imagina um casal que se separou e, por exemplo, o marido ficou responsável pelo pagamento da pensão alimentícia, ou para o cônjuge ou para o filho. Vamos pegar o caso do filho. Esse ex-cônjuge, no caso o ex-marido, ele pode incluir o filho como dependente e como alimentando, ou seja, como recebedor da pensão alimentícia ali ao mesmo tempo? Via de regra, não pode. Via de regra, o alimentando, quem recebe a pensão alimentícia, só pode ser dependente de quem tem a guarda judicial dele, ou de quem é responsável ali na escritura pública. Agora tem uma exceção. A exceção qual é? É no início ou no fim da pensão alimentícia. Então, naquele ano que iniciou a pensão alimentícia, a pessoa sim, essa mesma pessoa pode ser dependente e pode ser alimentando da mesma pessoa na declaração do imposto de renda. E faz sentido, pensa comigo. Às vezes, nesse exemplo que eu citei, o casal manteve ali a relação até o meio do ano. Então aquele filho foi dependente da pessoa pela metade do ano. Dali para frente, na metade do ano para frente, aquela pessoa, o filho, por exemplo, ele recebeu pensão alimentícia. Ou seja, ele foi o alimentando. Então, neste caso, pode sim ao mesmo tempo. É uma exceção, combinado? E aí, neste ano da exceção, os gastos com saúde e gastos médicos do dependente e do alimentando podem ser incluídos na declaração do imposto de renda, do titular da declaração. Maravilha? Olha essa outra perguntinha que muita gente também confunde. Pode ser alimentando, ou seja, a pessoa que recebe a pensão alimentícia,
ela pode ser o alimentando de uma pessoa e dependente de outra? Claro, claro, pode sim. Porque igual eu acabei de explicar, o alimentante, aquele que paga a pensão alimentícia, não pode declarar o recebedor da pensão alimentícia como dependente. A exceção é aquilo ali, quando inicia ou finaliza a pensão alimentícia. Agora, e o dependente, o recebedor da pensão alimentícia, ele pode ser incluído como dependente? Pode sim, de quem tem a guarda judicial dele ou a responsabilidade ali na escritura pública. Então, uma pessoa, via de regra, sempre vai ser dependente de uma pessoa e alimentando de outra pessoa. A exceção no ano que inicia, que pode ser alimentando e dependente da mesma pessoa. Agora tem um detalhe também. Esse alimentando, essa pessoa que recebe a pensão alimentícia, às vezes ele pode enviar a sua própria declaração no imposto de renda. Neste caso, ele não pode ser dependente de ninguém. Ele vai ser alimentando de quem está pagando a pensão alimentícia, só que ele não vai ser dependente de ninguém. Por quê? Porque ele é o titular da própria declaração do imposto de renda dele. Maravilha? Olha aí o assunto da nossa próxima aula. É como declarar a pensão alimentícia lá no aplicativo da Receita Federal. Maravilha? Então bora lá!